Saudações teológicas, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 19 de setembro de 2024. Depois de um bom tempo parado, resolvi fazer esse vídeo hoje, trazendo aqui uma reflexão que eu considero muito importante tanto para o protestante quanto para o católico. Nem tanto para o católico, que ele já compreende isso bem, né? Assim eu presumo. Agora, para o protestante, principalmente, considero que esse é um assunto que deveria ser pensado, deveria ser refletido com mais calma, que é o tema da maternidade divina de Maria. Com certeza, o protestante ele não vai aceitar de que Maria pode ser considerada a mãe de Deus, né? E aqui eu não vou entrar em nenhum desenvolvimento teológico, histórico, ao longo desses séculos aí, que definiram o dogma aí da maternidade divina, que definiram muitos, por exemplo, como Maria, né? A maternidade divina justamente significa isso, que Maria é a mãe de Deus. Os concílios e os dogmas definiram isso aí usando um termo grego chamado Theotokos, que é justamente aquela que gera Deus, né? E é aqui que eu vou entrar justamente nessa questão. Por que se chegou a essa definição? Mas eu não vou entrar no mérito daí do que ocorreu ao longo dos séculos. Eu queria tratar desse assunto trazendo só pontos assim bem simples, bem rápidos. O primeiro ponto, né? O protestante pensa assim: Maria não pode ser mãe de Deus porque Deus é o criador de todas as coisas e, portanto, se Deus criou tudo e gerou tudo, como que pode uma mulher, principalmente sendo uma mulher humana, ser a mãe de Deus, certo? E o segundo ponto que eu gostaria de trazer é que, de repente, um dos defeitos, né, é na leitura e na interpretação do que a Bíblia deixou como ponto para que fosse lido e entendido, que há sim a possibilidade de Maria ser considerada a mãe de Deus. Mas aí é um sentido que a Escritura dá que o protestante não captou. Porque aquele que é protestante sabe o que eu estou falando, né? Para o protestante, Maria gerou o ser humano Jesus, certo? Maria deu à luz e foi gerada no seu ventre o ser humano Jesus. Mas aí é onde eu entro com a questão, né? Maria é denominada no catolicismo a mãe de Deus. Porque aí eu pergunto para o protestante, Jesus Cristo, quando foi gerado de Maria, ele deixou de ser Deus? Ou ele já era Deus quando ele foi gerado no ventre de Maria? Você já parou para pensar nesse aspecto? E aí, a resposta só pode ser uma. Se você acredita, se você entende que Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, foi gerado no útero de Maria, então ela deu à luz a segunda pessoa da Trindade. E aí qual é a diferença? A diferença é que ela deu a ele, a segunda pessoa da Trindade, ela conferiu a ele a natureza humana. É por isso que se diz no credo, nos credos apostólicos e nos credos, né, conciliares, de que Jesus Cristo é uma pessoa divina com duas naturezas, a divina e a humana. Portanto, não são duas pessoas. Não é uma pessoa divina e uma pessoa humana, não. É uma pessoa com duas naturezas. A pessoa divina, a natureza divina, desculpe, e a natureza humana. Então, quando Maria gera no seu ventre aquela pessoa ali já era divina. Se você que é protestante não acredita nisso, então a sua crença está totalmente diferente da ortodoxia comum. Então, vamos trazer alguns pontos aqui. Por exemplo, depois do relato da anunciação do anjo a Maria, como vocês conhecem, está em Lucas capítulo 1, do versículo 26 ao 37, ao 38, o relato diz que o anjo visita a Maria, por isso chamar de anunciação, e diz para ela: salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres. E aí diz o texto que ela se perturba. Que tipo de saudação seria esta? Aí o anjo vai e explica para ela: olha, não temas porque há de conceber. E você vai dar à luz um filho a quem chamará Jesus. Aí ela pergunta: mas por quê? Como que vai ser isso se eu não conheço nenhum homem? Aí o anjo diz para ela: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra.
Por isso o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. E aí Maria diz o sim, o famoso sim de Maria, que ela diz assim, faça-se em mim conforme a palavra do Senhor. E aí o anjo se ausenta dela. Então esse aqui é um primeiro ponto. O anjo mostra que aquela pessoa que vai ser gerada nela seria gerada através do Espírito Santo sem o concurso, né? Sem a participação de um homem, sem a participação de um ser humano. Esse é o primeiro ponto. Então, o que está sendo gerado em Maria não tem a participação masculina. É o que o texto de Lucas está dizendo. E o segundo ponto, que é muito interessante, que é o ponto onde eu disse no início, talvez o protestante não se atentou para esse versículo da Bíblia, que é quando Maria visita Isabel. E aí eu vou passar direto aqui. Maria se levantou, se dirigiu. Depois da anunciação, Maria se dirige à serra, um povoado da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel, atente bem para esse versículo, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança deu um salto no seu ventre, João Batista, que estava sendo gerado ali, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E aí exclama com grande voz, aqui o autor diz grande voz forte. Isabel diz, cheia do Espírito Santo, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Quem sou eu para que me visite a mãe do meu Senhor? Quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança deu um salto de alegria em meu ventre. Feliz és tu que creste, porque se cumprirá o que o Senhor te anunciou. Então percebam que é um versículo que ele mostra com muita profundidade isso que eu estou falando. Primeiro, a anunciação de que Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, seria gerada no útero de Maria. Portanto, e aqui eu posso depois desdobrar isso aí, questões genéticas, se pode, se não pode, se existe partenogênese ou não. Isso aí pode ser objeto de um outro vídeo. Mas a segunda pessoa Trindade ia ser gerada pelo Espírito Santo no ventre de Maria, sem a participação masculina. E o segundo texto, que está no mesmo capítulo de Lucas, mostra que quando ela visita Isabel, que sauda Isabel, João Batista no ventre da mãe dá um salto, né, dá um pulo, se mexe com muita força e ela grita com alta voz. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem a mãe do meu Senhor me visitar? Essa expressão meu Senhor, a mãe do meu Senhor, indica claramente a divindade. Deus, no Antigo Testamento, era chamado de Senhor. E Jesus Cristo é chamado de Senhor já no ventre de Maria. Como que Isabel sabia disso? Aí eu te pergunto, claro, para você que acredita na Bíblia, como que Isabel sabia que estava sendo gerado ali o Senhor, o próprio Senhor? É um mistério da fé. Mas é um texto, que volto a dizer, é um texto que eu julgo que os protestantes não se atentaram. Então, a maternidade divina de Maria é possível e tem amparo bíblico, não só nesse texto que eu li aqui, mas em muitos outros. Hoje eu quero trazer somente essa passagem de Lucas, que mostra que o que está sendo gerado em Maria é a própria divindade, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, quando diz Maria, a mãe de Deus, está correto. Maria é a mãe da segunda pessoa da Trindade. Ela não é a mãe de Deus Pai, porque a Trindade, obviamente, todos já sabem, a definição de Trindade é essa. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. No entanto, não são três deuses, mas um só Deus. Então Maria dá à luz, confere natureza humana à segunda pessoa da Trindade, que foi gerada, segundo o próprio texto, gerada em Maria, conforme pelo poder do Espírito Santo. Assim o texto diz. Então, assim, sendo fiel ao que está escrito, é essa a reflexão que eu gostaria de deixar para você. Principalmente você que é protestante, que não entende essa questão. A maternidade divina de Maria existe? Sim. A Bíblia tem alguns elementos? Tem. Um desses elementos é o texto de Lucas. Lucas, capítulo 1, né? Lucas, capítulo 1, do versículo 39 ao 45.
E aí, depois até tem o Magníficat, o chamado Cântico de Maria, onde ela glorifica o Senhor, que fez tão grandes coisas. O meu espírito engrandece o Senhor, a minha alma engrandece e exulta em Deus, o meu Salvador, porque olhou para a humilhação da sua serva, né? Então, esse cântico, esse famoso cântico e a oração, né? A oração da Ave Maria, ela é tirada, partes dela é tirada da Bíblia. Por exemplo, quando Isabel fala para ela, né? Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, é a oração da Ave Maria. Uma parte da oração está dentro da Bíblia. Será que o protestante prestou atenção nisso? Que a Ave Maria tem fundamentação bíblica? Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Está na Bíblia. Lê lá, Lucas 1, versículo 39 em diante. Você vai encontrar isso aí. E o segundo ponto, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Isso não está na Bíblia. Mas a dedução da ideia da Mãe de Deus, da maternidade divina, que é o objeto desse vídeo, é justamente isso. A maternidade divina é porque Maria gera em seu ventre, em seu útero, a segunda pessoa da Trindade, que é Deus. Não tem como o protestante negar. Ou você acha que Jesus não é Deus? Pode achar, mas aí você vai ter que encontrar outros testemunhos da Bíblia para provar que Jesus não é Deus. Mas esse versículo especificamente, a sua geração sobrenatural no útero de Maria, e a forma como Isabel chama Maria, né, a mãe do meu Senhor, a palavra Senhor aí indica aí a divindade de Jesus, principalmente se baseando aí no conceito do Antigo Testamento. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de trazer esse vídeo para vocês, é bem curto mesmo, só para essa reflexão. Em próximos vídeos vou trabalhar um pouco a questão da genética, né? A questão se Maria concebeu sem a participação humana. Como é que foi isso? Será que isso é possível, né, geneticamente? Podemos falar sobre isso depois. É um assunto interessante, não é? É um assunto que nos faz pensar também no como que a Bíblia já era, vamos dizer assim, avançada, mesmo sendo um texto antigo, né? Já trazia ideias aí bem diferentes, bem avançadas para a época. Então é isso, pessoal. Obrigado por terem ficado até aqui comigo. Que Deus abençoe vocês. Saudações teológicas.